Entenderam, não? Ele entendeu. Vamos ouvir a palavra, pastor Caio. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Muito me alegro em ver a igreja numa constante adoração. Que coisa linda, irmão. Eu vi gente chorando já, eu vi gente pulando, eu vi gente levantando a mão. Isso é culto. Isso é entrega, é isso que a gente veio fazer aqui, entregar algo para Deus. Quero agradecer a Deus pela minha oportunidade desde já. Para quem não sabe, eu congrego na ADAG João 23. Pastor Antônio Gomes. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, ele me liberou para estar aqui, irmão. Trago um abraço do meu pastor para toda a igreja, para o pastor Helder. Pastor presidente, desculpe, irmão, errei. Irmãos, eu perguntei para o pastor Antônio assim, quem vai dirigir o culto? Ele falou assim, vai ser o pastor Helder. Aí eu falei, meu Deus, pastor Helder né, tem esse ímpeto, esse vigor, essa gritaria, papai, eu sou tão quietinho. Só que Deus é tão bom que ele veio na brisa suave também hoje, irmão. Mas aí vem a pastora Eve. Mas o mesmo Deus que fala no fogo, ele também fala na calmaria e na brisa, amém? Você que pode, abre a sua Bíblia. Em João, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 20. Deixa eu beber água que eu estou com a boca seca. Todos acharam? João, capítulo de número 4, versículo de número 20. Quem não achou, está aqui no telão. Se acompanha comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Então diga-me, porque os judeus insistem que em Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, creia em mim, mulher, porque é chegada a hora em que não importará mais se adorará o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por intermédio dos judeus. Mas está chegada a hora, e de fato já chegou a hora. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou a hora. Eu vou repetir, mas está chegando a hora, e de fato já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura por pessoas que adorem desse modo. Põe sua Bíblia no seu banco, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. Pai, na noite desse dia eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha agir com misericórdia sobre minha vida, sobre as nossas vidas, ó Pai. Toma o Espírito Santo de Deus, cada ouvinte. Toma, Senhor, a minha boca, Senhor, que não seja mais eu, mas que seja você. Que não seja a minha palavra, mas que seja a tua, Senhor. E que a tua palavra venha penetrar nos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a adorar melhor. Nos ensina, Senhor, a ser melhor. Como disse o nosso pastor, nos ensina a amar mais na noite desse dia. Que através da tua palavra, Senhor, nós venhamos sair daqui edificados pelo poder que há na tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Antes de eu começar a introdução à palavra, eu queria fazer um sincero agradecimento. Quando o pastor ele estava aqui pregando e falando sobre a parábola do bom samaritano, meu coração se encheu de emoção, meus olhos se encheram de lágrimas. Acho que quem pôde olhar daí para cá viu que meus olhos se encheram de lágrimas.
Porque um dia eu fui alguém caído. E graças aos bons samaritanos dessa igreja, hoje eu estou aqui, estou de pé, porque alguém estendeu a mão. E quando o pastor ministrava, eu lembrava, esse cara foi um bom samaritano na minha vida. E eu lembrava também que um dia eu tive a oportunidade de ser um bom samaritano na vida dele também. Então, quando a palavra é liberada aqui do altar, irmãos, agarra. Pegue na mão de alguém mesmo, levanta alguém mesmo, porque lá na frente você vai ter oportunidade de ser levantado por alguém que você levantou. Um dia eu estive caído. Um dia eu não queria nada. Mas os bons samaritanos dessa casa me levantaram e eu agradeço por isso. Eu agradeço por estar aqui. Amém? Irmãos, vamos lá. O texto que nós lemos é um texto bem conhecido. Todo mundo sabe que Jesus, ele costumava andar em meio de multidão. Jesus, ele costumava andar no meio de um número de pessoas muito volumosas. A maioria das vezes que Jesus estava passando por a cidade, ele arrastava a multidão atrás dele a fim de ouvi-lo, a sua palavra. E agora, nesse texto que nós lemos, Jesus, ele vai se despedir de uma multidão, porque a palavra vai dizer que era necessário passar em Samaria. Jesus, ele deixa todo um povo, toda uma aglomeração, todo um montoar de gente para poder falar com uma pessoa, para poder tratar com apenas uma mulher. E essa mulher é uma mulher conhecida como uma mulher samaritana. Jesus, ele chega à beira do poço de Jacó, um poço que ele para beber água. E quando ele chega lá, essa mulher vem saindo em busca de água. Então ele pede para ela água para beber. Essa mulher vai lá para buscar água. E o primeiro questionamento que ela faz é: como pode tu, sendo judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Tendo em vista que os samaritanos, eles não se comunicavam de forma alguma com os judeus. Eles tinham essa dificuldade de relacionamento. Então, quando ele pede água para beber e ela faz esse questionamento, ele se apresenta como água de fonte da vida. Então, o tempo todo o texto está falando a respeito de água. Ela que vai buscar água para ela. Ele que se apresenta como água da vida. Mas o que eu achei interessante é a pergunta e a dúvida dela quando ele se revela para ela. A pergunta dela é direta, não a respeito de água ou de quem é a água, mas sim como devemos adorar. Porque ela vai dizer para Jesus: vocês judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, mas nós samaritanos entendemos que devemos adorar nesse monte, onde adoraram os nossos antepassados. Ou seja, a dúvida que ela traz para Jesus é: onde nós devemos adorar? Ou melhor, como nós devemos adorar? E essa pergunta ficou ecoada no meu coração. Essa pergunta ficou na minha mente durante toda essa semana. Como nós devemos adorar ao Senhor? Em Êxodo, capítulo de número 25, a palavra de Deus vai sobre Moisés e vai instruir Moisés acerca do tabernáculo, da construção do tabernáculo. E dentro dessa mesma palavra, Moisés, ele também vai receber instrução do Senhor acerca de uma arca chamada Arca da Aliança. Todo mundo conhece e já ouviu falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era a representação de Deus na terra. Onde a arca estava a presença de Deus. Então, Moisés, ele vai ouvir a voz de Deus e vai começar a dar início à construção do tabernáculo. Eu não vou me estender muito, eu não vou me estender a detalhes, porque eu sei que você leu, eu vi que você está lendo a Bíblia toda lá no grupo. Então você sabe que o tabernáculo, ele tinha 3 cômodos, vamos dizer assim: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E o santo dos santos é onde estava colocada a Arca da Aliança. Era onde estava colocada a presença de Deus. Só que essa arca, ela só tinha acesso por uma pessoa. A Bíblia fala, nos ensina, que o povo ficava adorando do átrio, enquanto apenas o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Ou seja, era um lugar santo e só podia entrar pessoas santas. Era um lugar santo
e só podiam entrar pessoas com nível espiritual de santidade, porque o lugar era tão santo a ponto de que quem entrasse de qualquer maneira era morto. Era tão santo que a ponto de quem entrasse de qualquer maneira era fulminado. Por isso que só o sacerdote tinha acesso àquele lugar. Ou seja, era um lugar limitado. A presença de Deus estava lá, mas poucos poderiam se aproximar. A presença de Deus estava lá, mas não era todo mundo que tinha proximidade. Eu gosto de conjecturar isso com o tempo de lei e o tempo da graça. Eu começo a entender o porquê o tempo da lei era mais... O tempo da graça hoje que nós vivemos é mais perigoso que o tempo da lei. Porque o tempo da lei, a justiça de Deus, ela vinha na hora. Se você estivesse na presença de qualquer maneira, você morria. O tempo da graça, não. O tempo da graça, nós achamos que dá para continuar da maneira de qualquer... na presença de Deus de qualquer maneira. O tempo da graça nos dá liberdade de entrarmos na presença como a gente quer. E acumulando, ficando do jeito que a gente quer. E quando a gente vê, já perdemos a nossa salvação. É por isso que o tempo da graça é muito mais perigoso. Porque te leva à perdição da salvação. Então, para entrar no Santo dos Santos, para estar na presença de Deus, não era de qualquer maneira. Quando entrávamos de qualquer maneira, era reprovado por Deus. Quando usávamos a presença de qualquer maneira, nós éramos repreendidos por Deus. E isso fica mais explícito, porque quando em Êxodo não, perdão, 1 Samuel, capítulo de número 4, se eu não me engano, o povo de Israel, ele sai para a batalha. E no meio da batalha eles vão perceber que eles começam a perder essa batalha. E no meio dessa batalha, quando eles veem que eles estão perdendo, Ofni e Finéias, 2 homens, filhos de sacerdote Eli, eles vão mandar chamar a Arca da Aliança. Você conhece muito bem a índole de Ofni e Finéias, eu não preciso falar. Ofni e Finéias eram pessoas que rejeitavam a presença. Ofni e Finéias eram pessoas que quebravam os princípios dentro do templo. Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam dentro do templo. Não eram as melhores pessoas para estar diante da presença e nem diante de uma batalha. Agora, Ofni e Finéias está perdendo a batalha com Israel diante dos filisteus. E por causa disso, um vai ter uma ideia de pedir para trazer a Arca da Aliança. Porque está perdendo a guerra, está perdendo a batalha. Manda buscar a Arca, manda buscar a presença. Só que Deus, ele mostra para Ofni e Finéias que ele não é amuleto de ninguém. Só procura no momento da dificuldade. Só procura no momento que está perdendo a guerra. Só procura no momento que está perdendo a batalha. Manda trazer Ofni e Finéias, manda trazer a arca. Manda trazer a presença. E por causa de trazer a presença, ou pegar a presença de qualquer maneira, e usar a Deus como amuleto, o resultado é a morte. Morre Ofni e Finéias. Israel perde a batalha. E a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus. Agora a Arca da Aliança, ela está nas mãos erradas. A presença de Deus está nas mãos erradas. A presença de Deus, ela está na mão dos filisteus. E o rei dos filisteus vai procurar um lugar para colocar a arca. Porque levaram a presença, levaram o objeto, mas não levaram o tabernáculo. Então, ele vai procurar um lugar para deixar a arca. E ele vai pensar, nós temos um templo. O templo do deus Dagon. O deus Dagon é conhecido como Deus dos deuses. E ele agora vai pegar a arca, ele vai pegar a presença de Deus e vai colocar diante da imagem de Dagon. Só que uma coisa interessante vai acontecer. Eles colocam a presença de Deus diante da imagem de Dagon. E quando o dia amanhece, a imagem de Dagon está caída. Mas para eles não tem problema, foi coincidência. Alguém vai voltar lá, vai pegar a imagem de Dagon, vai levantar mais uma vez diante da presença de Deus. E a palavra vai dizer, no outro dia, quando amanheceu, a imagem não estava só caída, mas também estava quebrada. A cabeça e os braços. Era Deus tentando mandar um recado para os filisteus. Era Deus trazendo a mão, pesando a mão em cima dos filisteus.
Era Deus falando para os filisteus: eu derrubei Dagon, ou devolve a minha presença para Israel, ou eu derrubo vocês. Eu quebrei a Dagon, ou devolve a minha presença para Israel, ou eu quebro vocês também. Os filisteus, eles vão ficar aflitos e vão tentar passar a arca de mão em mão. E todo mundo vai rejeitar a arca. Por quê? Porque a mão de Deus está pesando sobre os filisteus. Até eles entenderem que eles não têm o poder, que homem nenhum tem o poder, que rei nenhum tem o poder, que governo nenhum tem o poder de controlar a presença de Deus. O rei dos filisteus vai olhar e vai falar: devolve essa arca, devolve essa presença, porque está nos causando muitos problemas. A arca vai ser devolvida e vai para a casa de um homem chamado Abinadab. E a palavra de Deus vai dizer que essa arca vai ficar lá durante 20 anos. 1 Samuel capítulo 6. A arca chega na casa de Abinadab. 1 Samuel capítulo 8. O povo está rejeitando a Deus. O povo está pressionando Samuel e está dizendo: queremos um rei. O povo está pressionando a Samuel e está dizendo: nós queremos o rei, nós precisamos de um rei. Traga um rei diante de nós. Israel precisa de um rei. O povo está rejeitando agora a Deus e está pedindo um rei na terra. E Samuel vai ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul vai governar durante todo o seu governo. Você não vai ver relatos da Bíblia, você não vai ver relatos na palavra de que Saul sequer moveu um dedo para buscar a presença de volta para Jerusalém. Ela ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. São 20 anos que Saul governa sem a presença. São 20 anos que Saul lidera sem a presença. São 20 anos que Saul reina sem a presença. Aí há de se entender o porquê Saul, no momento da sua vida, ele chegou no fundo do poço. O tempo vai passar. A palavra vai dizer que o Senhor rejeitou a Saul e não foi por causa da arca, mas sim porque ele vinha numa desobediência constante diante de Deus. Deus vai rejeitar Saul e vai ordenar a Samuel que vá até a casa de Jessé para ungir Davi a rei. Samuel vai obedecer a palavra de Deus. Vai até a casa de Jessé. E lá os filhos de Jessé vão se apresentar diante de Samuel. Só que o escolhido está no pasto. O escolhido está trabalhando. Samuel vai sair de lá com Davi ungido a rei. Davi a todo tempo espera o seu momento e espera a sua hora de assumir o trono. A todo momento ele não tenta acelerar o processo para assumir o seu reinado. Davi sabe quem ele é. Davi entende para que ele foi chamado. E ele sabe que a hora dele vai chegar. Só que a presença já tinha se afastado de Saul há muito tempo. E agora Davi ele se mostra alguém valente. Ele se mostra alguém corajoso. Por quê? Porque Golias ele está diante do território de Israel, afrontando o exército de Israel, dizendo: eu quero ver se tem um valente aí para me enfrentar. Todos os dias, Golias está enfrentando o exército de Israel e ninguém tem coragem de bater de frente com Golias. E quando Davi vê aquilo e ele fala: olha, se ninguém vai, eu mesmo vou. Se ninguém tem coragem, eu mesmo vou lá e acabo com esse gigante. A história você já conhece. Davi vai derrubar o gigante e ele vai ser ovacionado por todo Israel. E o tempo vai passar, Davi vai crescer, a fama dele vai crescer. Davi é guerreiro, Davi é valente, Davi é um bom batalhador. O povo está exaltando Davi, está cantando música para Davi. E Saul ele vai começar a se enciumar. Saul está reinando já sem a presença durante muito tempo. E agora Saul ele vive no mesmo reino que Davi. Ele vive no mesmo palácio que Davi. O mesmo povo que Davi. Mas por causa que ele está sem a presença, ele quer perseguir para matar Davi. Porque geralmente é assim que acontece. Tem gente que congrega junto, tem gente que mora junto, mas por não carregar a presença quer matar quem está carregando a presença. Por não carregar mais a presença, por não estar mais diante da presença, quer perseguir e matar aquele que foi ungido e está com a presença. Só que eu vim com uma palavra para você aqui nessa noite. Não importa quem está te perseguindo, não importa quem está tentando te matar,
Se você carrega a presença, quem está tentando te matar, ele mesmo mata a si próprio. A palavra vai dizer que Saul, ele persegue Davi, ele tenta matar Davi, mas quem acaba morto é Saul. Quem acaba se matando é Saul. Então não se preocupe com quem tenta te matar diante da presença. O próprio Deus vai tratar com quem não carrega a presença ou quem carrega a presença de qualquer maneira. Saul, ele se mata. E agora chegou o tempo de Davi reinar. Agora chegou o tempo de Davi governar. Só que, irmãos, Davi, ele é ungido porque tem histórico. Davi é ungido porque é obediente, é um jovem obediente, é um jovem valente. Davi é ungido porque tem promessa. E Davi não veio para Israel para ser mais um rei. Davi veio para ser um rei diferente. Davi não veio para Israel para ser mais um. Davi veio para Israel para fazer a diferença. O povo está olhando para Davi, está ovacionando Davi. Está dizendo, Davi mata milhares. Ou melhor, Saul mata milhares, mas Davi mata dezenas de milhares. Davi está sendo ovacionado no meio do povo. Davi é valente, Davi é corajoso. Davi, ele tem estrutura para a batalha, ele é guerreiro de batalha. Mas quando Davi assume o trono, ele entende que não depende da força dele, ele depende de uma presença. Manda buscar a arca. Davi, ele vai mandar buscar a arca, e a palavra vai dizer, chegou a hora da gente buscar aquilo que foi esquecido no governo de Saul. Davi agora ele tem coroa, mas ele entende que ele é dependente da presença. Davi agora ele tem governo, mas ele entende que ele é dependente da presença. Davi agora ele tem status, mas ele entende que ele é dependente da presença. Davi agora ele tem um cargo, ele senta na principal cadeira, mas ele entende que ele é totalmente dependente da presença. Manda buscar a arca, manda buscar a presença de volta para Jerusalém. Só que Davi, irmãos, ele vai mandar buscar a presença de qualquer maneira. Davi não sabe a maneira correta de carregar a presença. Ele vai mandar um carro de bois. E a palavra vai dizer que quando a presença está sendo transportada, quando a arca está sendo transportada, ela cai. E Uzá, coitado de Uzá, nas maiores das intenções, ele tenta segurar a arca. E a palavra de Deus vai dizer que Deus o feriu e o matou. Porque a presença estava sendo carregada de qualquer maneira. A presença estava sendo carregada do jeito errado. Davi vai ficar aflito. Por quê? Vai ficar com medo. Por quê? Por causa da irresponsabilidade dele. Por causa da irresponsabilidade de carregar a presença da maneira errada, alguém estava morrendo. Carregar a presença tem suas responsabilidades. Carregar a presença tem as suas responsabilidades. Tem gente morrendo porque você está carregando a presença de qualquer maneira. Tem pessoas morrendo porque você está carregando a presença de qualquer jeito. A presença é carregada do jeito certo. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você faz. Ah, eu vou lá de qualquer jeito, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus e por isso a presença está comigo. Mas quando eu chego no meu trabalho, a minha conversa é profana. Mas quando eu chego no meu trabalho, a minha conversa é mundana. As pessoas olham para mim, até entendem que eu sou da igreja, até entendem que eu sou crente, mas olha para mim e fala, olha a maneira que carrega a presença. Tem pessoas que estão olhando para você e estão morrendo porque está carregando a presença de maneira errada. Então a primeira tentativa de trazer a arca para Jerusalém foi frustrada, foi errada. A primeira tentativa de trazer a presença de volta para Jerusalém não deu certo. E agora Davi ele vai estudar, vamos dizer assim, a maneira correta de trazer a presença. Aí em 1 Crônicas, capítulo 15, ele vai ordenar, do jeito certo dessa vez, que só os levitas colocarão a mão na arca. Só os levitas carregariam a presença de volta para Jerusalém. A responsabilidade de carregar a arca estava na mão dos levitas. A responsabilidade de carregar a presença estava na mão dos levitas.
Me desculpe o que eu vou falar aqui agora, mas eu não estou nem aí, reclama com Deus. Eu nem ia falar isso aqui. Mas tem um monte de gente batendo no peito dizendo, eu sou levita. Tem um monte de gente batendo no peito porque toca bem, porque tem boa desenvoltura e tá falando, eu sou levita, mas já não carrega a presença há muito tempo. Tem muita gente batendo no peito para dizer, eu sou levita, eu toco teclado, eu toco violão, eu toco bateria, mas não carrega a presença do jeito que tem que carregar. Tem gente batendo no peito dizendo que é levita, mas só chega atrasado no culto para tocar. Tem gente batendo no peito dizendo que é levita, mas quando chega a hora da palavra, vai lá para fora lanchar. Quando começa o momento do culto que ele não está trabalhando, vai lá para fora e rejeita a presença. Bate no peito para falar que é levita, mas não carrega a presença como tem que carregar. Você não é levita. Você é um simpatizante da fé. É um simpatizante do movimento. É um simpatizante do toca-toca, do oba-oba. Nem estava no meu esboço, mas não estou nem aí. Glória a Deus por isso. Agora Davi, ele vai trazer a presença, a arca, da maneira correta. Ele vai convocar os levitas e vai convocar todo Israel para Jerusalém, porque a presença de Deus está voltando. A palavra vai dizer que quando a arca chega, Davi, ele vai jubilar, vai se alegrar e vai adorar a Deus. E aqui começa a chave, a mudança da chave da adoração. Porque a arca chegou em Jerusalém. A arca, a presença está em Jerusalém. Só que a pergunta do povo é a mesma pergunta da mulher samaritana. Como nós devemos adorar? A presença está em Jerusalém, mas a pergunta do povo é, como nós devemos adorar? Caio, por que tu acha que o povo faz essa pergunta? Porque a arca, ela tinha um lugar estabelecido para ela ficar. Foi estabelecido por Deus por intermédio de Moisés. O lugar estabelecido para a presença de Deus ficar era dentro do tabernáculo. Dentro de um lugar chamado Santo dos Santos. Só que agora a arca chega em Jerusalém. Mas o tabernáculo está em Gibeão. Em Jerusalém não tem templo. Em Jerusalém não tem tabernáculo. Então Davi, ele vai ter uma ideia e vai fazer uma das coisas que eu acho mais incríveis. Ele vai criar 2 sistemas simultâneos de adoração. Ele vai trazer Asaf, levita, e vai falar para levita no primeiro sistema assim, eu vou construir uma tenda. E no meio dessa tenda, Davi vai colocar a arca da aliança. A arca agora ela já não está mais restrita. A arca da aliança, a presença de Deus está visível, está acessível, está numa tenda simples, onde todos podem ver, onde todos podem adorar. Ele vai chamar Asaf e vai dizer, olha, coloque 24 levitas em volta da arca. E eles adorarão e bendizerão o nome do Senhor durante 24 horas. Enquanto eles adoram em volta da arca, eu vou enviar os sacerdotes para Gibeão. Porque lá está o tabernáculo. E só quem tem direito de entrar dentro do tabernáculo, só quem tem direito de entrar dentro do Santo dos Santos, são os sacerdotes. Então Davi, ele cria 2 sistemas simultâneos de adoração. Enquanto os levitas tocam em Jerusalém, os sacerdotes queimam sacrifício em Gibeão. Enquanto os levitas cantam em Jerusalém, os sacerdotes mantêm a lamparina acesa em Gibeão. Enquanto os levitas adoram em Jerusalém, os sacerdotes mantêm a lei em Gibeão. Em Gibeão, o sistema era único. Em Gibeão, o foco estava na lei. O foco estava na mediação e estava no sacrifício. Em Jerusalém, o foco está na adoração, na intimidade e na acessibilidade. Agora a Arca da Aliança, o acesso à Arca da Aliança não é mais por intermédio de alguém. O acesso à Arca da Aliança não é mais por intermédio do sacerdote. O acesso à Arca da Aliança agora é livre.
Davi, ele consegue implementar um jeito novo de adoração sem mexer nas leis de Deus. Davi agora ele consegue implementar um novo modelo de adoração sem mexer com as regras estabelecidas por Deus. A presença está em Jerusalém, está num lugar acessível, está numa tenda simples e qualquer um agora pode ter acesso à presença. O que era restrito, o que era limitado, agora é livre para todos. Agora, o que era restrito, o que era limitado, agora qualquer um pode ter acesso. Jerusalém não depende mais de mediador para adorar. Jerusalém não depende mais de tabernáculo para adorar. Jerusalém não depende mais da mediação de um sumo sacerdote para adorar. Davi, ele consegue trazer para Jerusalém um novo modelo de adoração, um modelo que não se prende dentro de 4 paredes, um modelo que não se prende dentro de tabernáculo, um modelo de livre acesso. Você pode adorar, você tem acesso à presença, você tem acesso a esse Deus também agora. E está todo mundo se alegrando, porque agora nós podemos adorar também. E o modelo de adoração de Davi dá certo, irmão. Agrada a Deus. Mas Davi, ele vai se incomodar, por quê? Porque Davi, ele está morando em palácio. E ele vai dizer, como pode eu estar morando em palácio? E a presença de Deus numa simples tenda. Como pode eu estar morando num palácio e a presença de Deus está numa tenda simples? Vou construir um templo para Deus. Vou construir um templo para a arca. Só que o profeta Natan vai intervir nessa situação, irmão. E vai dizer, olha, Deus falou que não é para você fazer. Não é você que vai construir esse templo. O tempo vai passar. Salomão vai nascer, vai crescer. E vai se levantar o templo de Salomão. O templo de Salomão, o sistema vai voltar à adoração mais formal. Com o sistema do templo de Salomão, a adoração vai voltar mais sacrificial. O sistema vai voltar a ser o sistema que era antes. Com o passar dos reis, a idolatria entra, o sacerdócio se corrompe e o povo se afasta da presença de Deus. A essência de adoração de que Davi estabeleceu está sendo destruída. A essência de adoração que Davi estabeleceu está sendo derrubada. O reino agora foi dividido. Falsos altares foram levantados. Deus já não era mais o centro da adoração. E toda vez que Deus já não é mais o centro da adoração, ele se manifesta. Toda vez que Deus já não é mais o centro da adoração, ele levanta um profeta para confrontar. Toda vez que Deus já não é mais o centro, quer dizer que a presença já não está sendo mais carregada, já não está sendo mais adorada da maneira correta. Por quê? Porque ele já não é mais o centro. Aí primeiro Deus vai levantar Jeremias, capítulo 3, versículo de número 16. E quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudade da época que tinham da arca da aliança do Senhor. Não sentirão mais falta da arca e não se lembrarão mais dela. E não será necessário construir outra arca. Jeremias está dizendo, a arca já não é mais o centro. As pessoas já não precisam mais adorar a uma imagem ou a um símbolo. Jeremias está dizendo, ninguém vai mais sentir falta da arca. Aí vem o profeta Amós, no capítulo de número 9, versículo de número 11. E naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi. Deus está falando, vou restaurar o modelo de adoração de Davi. Vou restaurar o modelo de adoração que me agradava. Vou restaurar o modelo de adoração que Davi implementou em Jerusalém. Agora a presença ela vai sair do âmbito físico e ela vai entrar no âmbito espiritual.
A profecia da tenda de Davi caída, ela está apontando para uma linhagem messiânica. A presença de Davi caída, ela está apontando e ela está sendo restaurada em Mateus capítulo 24, quando o véu se rasga e Jesus fala a palavra tetelestai, está consumado. O véu se rasgou, o acesso foi liberado. A tenda de Davi está sendo levantada novamente. A adoração está sendo levantada novamente. O acesso está sendo liberado novamente. Nós fomos reconectados com o céu em Cristo. Aí Paulo vem pregando a Coríntios um novo tempo. Se antes a presença habitava dentro de templo, pois bem, agora o templo é você. A arca foi apenas o endereço. Cristo foi a manifestação e nós somos a permanência dele. Somos a permanência da habitação. A responsabilidade de carregar essa presença não está mais na arca. A responsabilidade de carregar essa presença não é mais dos levitas. A responsabilidade de carregar essa presença não é mais em objeto. A responsabilidade de carregar essa presença agora é tua. A responsabilidade de carregar essa presença agora é minha. E Caio, com a gente tendo a responsabilidade de carregar essa presença, a pergunta que eu faço é: como nós devemos adorar? Como nós devemos adorar uma presença que agora é carregada por mim? Como nós devemos carregar uma presença que agora é carregada dentro de mim? Se eu for na padaria, Ele está comigo. Se eu for para o trabalho, Ele vai comigo. Se eu estou no BRT, Ele está comigo. Se eu estou na minha moto indo em direção ao trabalho, Ele está comigo. Em todo momento, Cristo está comigo. E como eu devo adorar? A nossa vida passa a ser uma constante adoração, irmão. Porque agora a presença dele não habita mais em objeto. A presença dele habita dentro de você. E sabe o que muito me entristece? Eu olhando para a nave da igreja no momento da adoração, eu vi pessoas levantando a mão. Eu vi pessoas adorando e chorando. Mas ao mesmo tempo eu via pessoas paradas. Ao mesmo tempo eu via pessoas em inércia. O que me entristece é que ainda vai ter gente saindo daqui e vai dizer: eu não consegui sentir a presença. E a pergunta que eu faço é: como não sentir algo que você carrega? Como não sentir algo que carrega dentro de você, que está dentro de você? Como não sentir uma presença que a responsabilidade hoje de carregar é tua? Se coloque de pé, por favor. Caio, mas tu leu lá em Mateus, mulher samaritana, Como nós devemos adorar? Vem pra cá, Cesário, em nome de Jesus. Vem cá, varão. Me ajuda aqui. Como não sentir aquilo que está dentro de você? Como não sentir o Cristo que está dentro de você? Mas sabe por que você não entendeu ainda? Sabe por que você não sentiu ainda? Porque você ainda não entendeu que o modelo da adoração mudou. Você ainda não entendeu que para adorar você não depende de ninguém. Você não entendeu que para adorar você não depende de um objeto. Você não entendeu que para adorar você não precisa de um amigo. Um amigo não vai fazer isso por você. Mas o nosso problema é que a gente não carrega mais a Cristo. E quer chegar no culto procurando Cristo nas pessoas, quando a responsabilidade de carregar Ele é nossa. Aí a gente fica igual Maria e José procurando Jesus.
chega dentro do templo perguntando: Jesus está contigo, Cesário? Jesus está contigo, pastor Igor? Está contigo, pastor John? Está contigo, Abrelana? Procura Jesus em todo mundo, mas não consegue encontrar Jesus dentro de si mesmo. Está procurando Jesus nas pessoas, não está buscando essa presença, está carregando a presença de maneira errada. Eu não vou orar porque alguém vai orar por mim. Eu não vou buscar porque alguém vai buscar por mim. Eu não vou jejuar porque alguém vai jejuar por mim. Eu não vou me preparar para o culto porque eu sei que alguém vai chegar cedo, vai dobrar o joelho e vai preparar o ambiente do culto para mim. Ninguém pode fazer isso por você não, irmão. Eu tenho muitos amigos aqui e eu não posso buscar por ninguém. Eu não posso orar por ninguém. Eu não posso jejuar por ninguém. Quem tem que fazer isso é você. A responsabilidade de carregar essa presença é tua. A adoração tem que partir de você. Não adianta tu andar com quem carrega a presença. Não adianta tu andar e ser amigo de quem ora. Não adianta tu ser amigo de quem é amigo dele. Você tem que ser amigo dele. Você tem que ter intimidade com ele. Você tem que ter relacionamento com ele. Na minha casa entra quem é meu amigo. No meu carro anda quem é meu amigo. A minha moto eu empresto para quem é meu amigo. Mas o céu não é meu, o céu é dele. E só vai estar com ele quem for amigo dele. Eu não vim aqui trazer uma palavra de vitória para você. Não. Eu vim aqui te conscientizar de que a forma da adoração mudou. Jerusalém não depende mais de ninguém para adorar. A Adag não depende mais de ninguém para adorar. Você não precisa mais de ninguém para adorar. Você não precisa que a gente fale meia dúzia de palavras bonitas, que a gente fale línguas estranhas, para você levantar a tua mão e adorar. Você não precisa mais. Você tem liberdade para adorar, porque você carrega essa presença. Eu quero aproveitar o meu momento, meu tempo já passou, para te convidar a entregar uma verdadeira adoração. Eu vou te dar mais... Você já teve muitas oportunidades para adorar hoje. Mas eu vim aqui para te dar mais uma oportunidade de adorar aquele que é digno de toda adoração. Para quem não sabe, como foi falado aqui, o culto do amigo é símbolo de uma adoração sincera. O culto do amigo é símbolo de alguém que caiu, se levantou e todos os anos, em adoração sincera, entrega um culto de adoração de graças a Deus. É um símbolo de uma adoração sincera. É um símbolo de uma gratidão sincera. Então eu quero trazer a memória de vocês. Eu quero trazer a memória da igreja. Que você tem a oportunidade de inaugurar esses 3 dias de conferência, adorando da melhor maneira que você pode, levantando a mão para adorar, levantando a mão para agradecer. Você tem liberdade para adorar no nosso meio. Pastor Adriano, antigamente, ninguém podia chegar no culto de mãos vazias. Era obrigado a chegar com uma oferta. Era obrigado a chegar com uma adoração. Você não podia chegar no culto de mãos vazias. Mas hoje a graça te dá liberdade. E você fica, mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho o que falar. Mas eu não tenho o que fazer. Você não tem nada, mas você tem uma mão para levantar. Você não tem nada, mas você tem um aleluia. Você tem um Deus que está presente aqui, que está presente em você. E você pode adorar a Ele. Será que você tem uma gratidão para entregar a Deus? Será que você tem uma perfeita adoração para entregar a Deus? Feche teus olhos, entregue a tua adoração mais sincera que você pode entregar hoje. Aleluia! Eu vou te dar a oportunidade para você adorar. Tentaram me parar, me
fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus. Cante! Pois eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Você pode cantar isso? Diga, diga. Com Jesus sempre vou me levantar. Entregue sua melhor adoração. Diga isso, diga, eu clamo. Eu clamo. Ó, vem com seu poder. Eu olho, oh, meu amigo. Diga o autor da vida, o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim, com palavras e com palavras queiram me dar, maior é aquele e ele está aqui. Levante a mão e cante. E com Jesus eu sei que vou me levantar. Eu olho pra Jesus, oh, aleluia. Eu clamo, Abba, Pai, digo, ó, vem, ó, vem com teu poder. Eu olho, nada pode. Diga o autor da vida. Pode o silêncio até, vamos, grita que Deus te abandonou. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. E tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso. E essa é a hora, e essa é a hora. Deus toca, renova e transforma. Eu tenho vida em Deus, vida em Deus. Eu tenho força em Deus, esperança em Deus. Eu tenho tudo em Deus. Diga, eu olho pra Jesus. Diga A igreja, isso. a igreja. Eu olho. Como um lindo coral, entrega a tua melhor adoração. É isso aí que você tem para entregar? Entrega o teu melhor para Ele. Oh, eu olho, eu olho. Vida.
Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão. Só o sax. Isso. Som de culto. Som de adoração. Som de culto, som de adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda tem adoração aí. Apocalipse vai dizer, quando o sétimo selo ele é quebrado, há um silêncio no céu. Durante 30 minutos o céu fica em silêncio. Por quê? Está subindo a adoração dos santos. João ele vai ver os anjos subindo e carregando a adoração, pegando da terra, levando para o céu, pegando da igreja, levando para o céu. Está subindo a adoração dos santos. Está subindo a adoração daqueles que adoram em espírito e em verdade. Tem adoração para subir para o céu aí. Tem adoração sincera. Tem adoração de coração. Só quem carrega essa presença, só quem carrega uma verdadeira adoração, só quem carrega uma verdadeira gratidão a Ele, adora o nome dEle.